Manuel deixou o seu coração em África. Também conheço quem lá tenha deixado 2 automóveis ligeiros, um veículo todo-terreno, uma carrinha de carga, mais uma caminhoneta, 2 vivendas, 3 machambas, bem como uma conta no Banco Nacional Ultramarino, já convertida em meticais. Quem é que não foi deixando os seus múltiplos corações algures? Deixou o seu coração em África? Deixei. E já regressou lá mais alguma vez? Regressei na altura dos acordos de paz, em 1992 a 93, e fiquei lá. Eu, quando vim para Portugal, vim numa altura em que tínhamos que assinar um papel verde ao Consulado de Portugal a dizer que queríamos ser portugueses. Foi em que ano? Foi em 1975 a 76. Quando regressei, o dito papel verde já não existia. De qualquer das maneiras, nunca foi de minha vontade assinar papel nenhum a renegar a minha nacionalidade moçambicana. Nessa altura, saiu uma lei pelo Sua Excelência o Sr. Presidente da República, Samora Machel, de que todas as moçambicanas casadas com estrangeiros ou renegavam a nacionalidade que os maridos tinham, no caso de Portugal, automaticamente seria portuguesa, ou a presença de 5 anos fora do país perdia a nacionalidade. Ora bem, quando cheguei a Moçambique, em 92 para 93, uma das coisas que eu fiz logo foi fazer um documento a pedir a minha reaquisição de nacionalidade, uma vez que não havia negação à nacionalidade moçambicana. E foi-me dado. Em 95, com muito gosto, deram-me a nacionalidade moçambicana, não renegando a portuguesa. Daí, fiquei. Os brancos iam às pretas. As pretas eram todas iguais e eles não distinguiam a Madalena Xinguil da Emília Cachamba, a não ser pela cor da capulana ou pelo feitio da teta. Mas os brancos metiam-se lá para o fundo do caniço, com o caminho certo ou não, para ir à cona das pretas. Eram uns aventureiros, uns fura-vidas. As pretas tinham a cona larga, diziam as mulheres dos brancos ao domingo à tarde, todas em conversa íntima debaixo do cajueiro largo, com o bandulho atafolhado de camarão grelhado, enquanto os maridos saíam para ir dar a sua volta de homens e as deixavam a desenferrujar a língua, que as mulheres precisam desenferrujar a língua umas com as outras. As pretas tinham a cona larga, mas elas diziam as partes baixas ou a badalhoca ou as vergonhas. As pretas tinham a cona larga e essa era a explicação para parirem como pariam, de porco, todas viradas para o chão, onde quer que fosse, como animais. A cona era larga, a das brancas não, era estreita. Porque as brancas não eram umas cadelas fáceis, porque a cona sagrada das brancas só lá tinha chegado do marido, e pouco, e com dificuldade. Que elas eram muito estreitas, portanto, muito sérias. E convinha que umas soubessem isto das outras. Limitavam-se ao cumprimento das suas obrigações matrimoniais, sempre com sacrifício, pelo que a fornicação era dolorosa e evitável. Por isso,
é que os brancos iam à cona das pretas. As pretas não eram sérias. As pretas tinham a cona larga. As pretas gemiam alto, porque as cadelas gostavam daquilo. Não valiam nada. As brancas eram mulheres sérias. Que ameaça constituía para elas uma negra? Que diferença havia entre uma negra e uma coelha? Como é que te sentiste enquanto mãe e mulher negra ao ouvir esta passagem? No primeiro momento, o sentimento foi de nojo, de revolta a seguir, de nojo outra vez. Andou tudo muito à volta do nojo e da revolta, da raiva. Eu estou a rir para não chorar ou para não bater. É triste. É triste. O meu sentimento de revolta e de tristeza não é com a pessoa que escreveu o livro, mas com o facto de é uma coisa muito real. Contada por pessoas, ou por uma pessoa que não viveu na pele, mas que é uma coisa real, que aconteceu e acontecia, e eu não tenho tanta certeza que não aconteça ainda. De outras formas, mas acontece, e a revolta é com o passado, mas é também com o presente. Queres falar sobre aquele livro que chegaste a ler nos nossos Qual deles? Sim, que dizia que os portugueses queriam o MPLA no poder, dava-lhe jeito. Eu acho que é assim, há muito por baixo desse lixo todo. A descolonização não aconteceu porque havia um interesse da parte dos portugueses de sair. A descolonização aconteceu porque os donos da terra queriam a sua terra de volta, basicamente. E foi feita a custo de mortes, de luta, muito sangue, muito suor, muito sangue mesmo. Muita gente morreu por causa da guerra de independência. E pronto. Portanto, foi uma coisa que foi obrigada, não era a vontade dos portugueses acabarem com isso. Essa história de Portugal ultramarino, isso é uma falácia, era só uma justificativa. Nunca foi. Se assim fosse, não havia essa questão de cidadão de primeira e cidadão de segunda. E podes contar-me como é que a tua filha descobriu o racismo? Foi um episódio triste, que ela estava na AMA com outras crianças e uma das meninas diz que ela não podia ser uma princesa porque ela era preta. E pronto, assim ela descobriu que ser preta tem as suas desvantagens. Ela chorou muito, ela estava inconsolável porque era uma menina que ela considerava amiga dela, ela gostava muito e continua a gostar, porque as crianças são assim. Pronto, depois foi todo um processo para fazer ver a beleza de ser negra e que a beleza é em gostar de si, independentemente de ser negra, ser branca, ser o que for. Então houve um processo todo que eu não estava à espera de ser tão cedo. Quer dizer, aos 5 anos, quem tem esse tipo de conversa? Mais negros. Sempre. O preto chamava-se Manjacaze. Não sei onde morava, se tinha mulher ou filhos, mas imagino que sim. Que morasse numa palhota a 2 ou 3 horas de caminho de Lourenço Marques. Imagino que para pegar às 7 da manhã
saísse da palhota às 5 e fizesse todo o caminho respirando a primeira neblina leitosa, rasteira ao chão. Depois, o nascer do sol, bravo e fresco àquela hora. Manjacase era o criado do prédio do pato. Trazia para baixo todo o lixo dos 7 andares do prédio em grandes bidões que tinham sido de gasolina. Deslocava-os até não sei onde. Não queríamos saber. Éramos brancos, queríamos lá saber o que é que faziam os pretos ao nosso lixo. Desde que desaparecesse. Manjacase era querido dos inquilinos. Os meus pais davam-lhe sempre as sobras do pão do dia anterior, restos de comida, roupa rasgada, velha, que tinha deixado de nos servir. De vez em quando, porque éramos católicos e bons, Páscoa, Natal, entrudo, uma garrafa de vinho ou aguardente, uns fritos da minha mãe. Comida, bebida, objetos que eram dados com altruísmo ao preto bom, ao preto que vergava as costas e acabava numa vénia quando nos via, e que era simplesmente bom, um bom preto. Vejo Manjacase muito nítido, as suas mãos secas, calosas, postas à frente das pernas, com os dedos entrelaçados, enquanto agradecia. Muito obrigado, patrão. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, menina. E se dobrava. Manjacase tinha um ar de avô. Se pudesse sentar-me ao seu colo e ouvir as histórias dos pretos, como se isso fosse possível nesta vida. Um negro não tocava numa branca, nem com um avô. Por isso, apenas sorríamos um para o outro. Não dizíamos nada. Podes falar-me um pouco sobre as memórias dos teus avós em África? Aliás, Moçambique. Pronto, os meus avós emigraram para Moçambique já, eu acho que nos anos 60, eles já não eram novos. Havia o meu avô, a minha avó, Lourenço Marques, atual Maputo, né? Eles ficaram espantados com a evolução, com uma cidade realmente evoluída, que espantava até, comparado com Lisboa, por exemplo, ou Porto, né? Era uma outra cidade. E o meu avô também foi com uma oportunidade de trabalho também interessante, de gerir trabalhos no estaleiro. Os meus avós, e principalmente a minha avó, tinham uma certa veracidade quando contava coisas. Era uma pessoa muito humilde, mas muito verdadeira. E ela contava-me sempre isto, não é? De, ao contrário de outras pessoas, eles tratavam sempre muito bem os empregados. Quando estou a falar dos empregados, são, de facto, eram pessoas negras, não é? Exato, e ela dizia-me isso, que os empregados na casa deles comiam com eles à mesa. Os meus avós ficaram lá mesmo até ao limite da guerra e as próprias forças de guerrilha, não é? Que estavam contra a ocupação portuguesa, já começaram a invadir partes da parte da cidade de Maputo, nos arredores. Eles não viviam, acho, mesmo no centro, mas eles deixaram de ficar mesmo até à última. Eles fugiram num mini e visto que eles iam sair, e houve uma data de pessoas que os rodearam, não é? Até que foram reconhecidos por alguém, ou várias pessoas, não é? Porque onde eles viviam conhecia muita gente, não é? E de repente houve alguém que impediu essa multidão de lhes fazer mal e deixou-os seguir, não é? Eles foram só com o mínimo. Pronto, é que eles então seguiram, não é? Na estrada, passaram pela igreja. Isto foi a visão da minha avó, não é? E olharam e havia uma árvore ao pé da igreja e havia bocados de corpo, pronto, eles ao início não houve um grande reconhecimento, pendurado nos ramos, e ela depois percebeu que era o padre pelas vestes, mas a minha avó depois dizia-me que o padre era estúpido, que não deixava a população
dançar, tocar. E ela dizia, mas ela também não gostava nada do padre. Aquilo, acho que, pronto. Pronto, e são estas as principais situações. Uma história gira, quando eu era miúdo, não é? Assim, um dos primeiros cãezinhos que eu vi, que eu conheci, de repente tu és miúdo e parece um cãozinho pequenino, não é? Assim, uma coisa muito gira na casa dos meus avós, nos Robateiros. E o nome do cão era Samora. E, pá, eu gostava, pronto, o cão cresceu, o Samora, é um nome muito bonito, é um nome engraçado, não é? É original, não é? Eu nunca percebi bem, pronto, depois mais tarde eu percebi que era o Samora Machel, claro, que eles também, se calhar, não estavam muito contentes de terem saído da situação onde estavam, obviamente, não é? Então, o Samora Machel era um líder anti-ocupação, anticolonial das forças moçambicanas. Exato. Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu depois eu percebia que havia... Ou os vizinhos riam-se. Acho que não era assim. Para mim era bom. Pronto, então, mas eu acho que não. Nesse sentido, não, porque, apesar de tudo, a situação... Claro que eles estavam a viver uma vida... Eram os colonos, não é? Apesar de tudo, eles estavam numa posição que não gostaram de abdicar. Ficou lá o carro e tudo. Ficou lá o milho, ficou lá tudo. Eles só conseguiram sair. O meu primo nasceu em Lourenço Marques e nunca pronunciou as 3 sílabas muito difíceis da palavra Maputo. Ma-pu-tu. As 5 de Lourenço Marques fluíam líquidas, muito brancas. Maputo era nome de preto. Um preto, uma zona selvagem, um rio podiam chamar-se Maputo, Incomati, Limpopo, Zambeze. Uma vila de pretos podia chamar-se Marraquene, Inhaca, Infulene, Chipamaninho. Uma cidade de brancos, não. Tinha de ser Lourenço Marques. Beira, Mocímboa da Praia. Lourenço Marques, a garden city by the sea, where the nights are gray and skies are blue. Lourenço Marques. Xai-Xai era de preto, Pontador era de branco. Nenhum branco que tenha saído de Lourenço Marques se habituou a chamar-lhe outro nome qualquer, como geleira. Um branco, ainda hoje, pensa em geleira e emenda em milésimos de segundo para frigorífico. Pensa em galinha e corris para frango. Pensa em Lourenço Marques e diz com gozo, com desforra, como se manter um nome fosse manter o que designa Lourenço Marques. Diz muito longamente e saboreia todas as sílabas. Lourenço Marques. Lourenço Marques era serena, morna, sibilada, muito fluida como o seu nome. O meu primo, quando conseguiu sair em segurança de Maputo, olhou para trás na estrada do aeroporto e disse:
Nunca mais regressarei a Lourenço Marques. Cumpriu-se. Já alguma vez regressou a Maputo? Ou esteve? Eu nunca estive em Maputo. Não. Não. Em Maputo estive na fase já de 73 para 74, em que fui para uma casa de uma tia minha que vivia no Xai-Xai, que ficou lá até 78, 79, e foi no Xai-Xai que eu soube da notícia do 25 de Abril. E nessa altura a nossa convivência de família era uma família que apoiava muito a modificação de tudo o que se estava a passar, e eu vivi com muito êxtase isso a notícia da chegada da Revolução de Portugal no Xai-Xai. Em relação ao nome Lourenço Marques, eu vivi no Norte. Nampula ficou Nampula. Ilha de Moçambique ficou Ilha de Moçambique. Namapa ficou Namapa. Herati ficou Herati. Ancoado ficou Ancoado. Onde eu mesmo nasci, em Cabo Delgado, que é Metunge, onde hoje se encontram os grandes acampamentos de refugiados devido à situação de Cabo Delgado, é Metunge. E Bandar é Bandar, e as praias que eu frequentava é a do Imbi, é o Imbi, Mecufi é Mecufi. Portanto, eu tenho poucas referências em relação a Maputo, ex-Lourenço Marques. Não me foi difícil ter a palavra Maputo, porque eu fui mãe aos 20 anos e o meu filho já nasceu em Maputo. Portanto, e aceitei sempre os nomes modificados. Quais são as memórias que tem daquele país? As minhas memórias, ora, a girafa a passar com o pescoço por cima do muro e ir comer as rosas todas da minha mãe, as roselas. Depois, lá andava-se com uma empregada que se chama Macaiaio ou Macaiaio. E então eu armava-me numa heroína. E houve um dia que eu quis dar uma traulitada à cabeça de uma girafa. E as coisas iam correndo mal. Teria eu 5 ou 6 anos. São essas memórias que eu tenho. Como dos primeiros mergulhos de profundidade que dei na ilha de Moçambique, quando o meu pai lá estava no cargo da administração do Império Colonial, que fazia parte da parte administrativa das colónias, não é? Ligado ao Instituto de Políticas Sociais Ultramarinas, ou então dos Altos Estudos do Ultramar. As memórias que eu tenho são essas. Olha, eu vinha a Portugal para a propriedade dos meus avós em Vila Nova, Famalicão, em que deixavam ficar ao pé do rio um acampamento dos ciganos quando havia as feiras. E eu, nessa altura, o que é que fazia? Desmanchava o cabelo todo, que andava com trancinhas e laçarotes, a pé, e o pobre do meu avô ia à minha procura. Mas tu andas-me descalça? Ah, porque eu vinha africano descalça. Portanto, para mim, era querer adaptar a África a Portugal e não Portugal à África. Portanto, era assim tudo muito... Essas é que são as minhas memórias, percebe? Como as memórias de eu querer ir brincar para o jardim e o meu pai não me deixar sair, porque havia uma leoa que estava a acabar de ter os bebés debaixo de uma palmeira, e depois apareceu o leão de repente, e depois um dos guardas, que eram os cipaios, tomavam conta da casa, carregaram em mim, isso tenho essa memória muito presente, teria 5 para 6 anos, e ouvir o meu pai dizer para trás, devagar, devagar, e ouvir os cliques das caçadeiras, porque o leão avança até meio do caminho. E então havia de ter que defender uma filha e portanto, o cipaio que me foi resgatar daquilo. Portanto, essas são as minhas memórias da maluqueira da minha infância.
que quando eu cheguei em Moçambique, as lágrimas caíam de tal ordem que eu ajoelhei-me e beijei o chão. Ao sábado, trabalhava-se. E o meu pai pagava a semana ao final da tarde. Ao sábado, havia milando, problema, confusão. Morávamos num terraço da 24 de julho. O retângulo de cimento que constituía a caixa do elevador elevava-se acima da placa do 7º andar, como uma espécie de torre de vigia. Subíamos 6 degraus bem altos para aceder ao portão metálico dessa construção, como um templo inca. Ao sábado, ao final da tarde, meu pai chegava ao terraço com os pretos todos, os desenrascados, os mandriões e os assim. Sentavam-se nos degraus da caixa do elevador, constituindo assim um anfiteatro de assalariados. Falavam a língua deles entre si, raramente português. Metiam-se comigo ou não, pediam-me para perguntar isto ou aquilo ao meu pai, pediam-me copos de água. Às vezes a minha mãe dava-lhes sandes ou bolachas. Se era véspera de dia importante, podia ser que o meu pai desse autorização para distribuir sandes de carne, aguardente, vinho ou cerveja. Esses momentos eram bons. O meu pai sentava-se no topo da mesa da sala, com os blocos e apontamentos onde assentar o trabalho de cada um, mais as notas e moedas para pagar. Havia por vezes entre o meu pai e a minha mãe alguma conferência sobre o valor dos pagamentos que se ia efetuar. Dizia-lhe, não faças isso. Dizia-lhe, fazes mal. Dizia-lhe, só vais arranjar problemas. Lembro-me que eram finais de tarde, todos em ouro, de uma serenidade animada. Começava a ficar mais fresco, os corpos largavam a escravidão como quem larga a pele velha. No dia seguinte seria domingo, e ao domingo não se falava em trabalho. Saía-se, comia-se, bebia-se, estava-se à sombra, ouvia-se rádio. Mas no meu terraço, a essa hora, o ar tremia de medo e incerteza. Eu e a minha mãe tremíamos. Entre os negros crescia, que ainda esperavam receber, crescia um silêncio tenso. Depois tudo se passava muito depressa. O meu pai chamava o resto dos nomes, pagava e punha-os a andar. A seguir, ficava doente para o resto da noite. O meu pai tinha o condão de transformar as tardes de sábado todas em ouro num poço escuro de medo e raiva, numa doença. Esta é uma doença que perdura até aos dias de hoje? Claro que é, de uma maneira diferente, não é? Eu acho que agora já não é exatamente como nessa altura que ela retrata esses acontecimentos. Agora acho que já é diferente. Agora é uma espécie de ocupação mais económica, não é? Aquela influência económica principalmente, sim, depois. E sente-se que principalmente alguns nativos de classe ou de escolaridade mais baixa ainda sentem isso, que o branco é o patrão e tudo. Então, dessa maneira sim, ou seja, estamos a falar aí dos tempos passados, talvez antes da independência de Moçambique, ela está a falar de Moçambique, eu consegui perceber que ela está a falar de Maputo também, pela descrição que ela dá e tudo mais. Então são locais que até eu conheço, alguns, não é? Que ela tenta retratar. Sim, nesse sentido, alguma coisa prevalece, não é? Mas não como nos tempos em que ela viveu, não é?
claramente que já não é a mesma coisa hoje em dia. E isso faz-me lembrar os testemunhos que dava a minha avó, as minhas tias, não é? Então elas falavam do outro lado. As minhas tias, por exemplo, falavam muito dos tempos de escola, não é? Que sabia-se que não podiam avançar mais do que a quarta classe, e chegar à quarta classe já era uma virtude. No entanto, lá na escola era pancadaria, levavam porrada. Elas tinham que ir de uma bata branca, todas elas tinham que ir de batas brancas, e quem não levasse uma bata branca, aquelas batas como coisa, né, dos médicos, e quem não levasse uma bata branca limpinha, ou seja, sem uma nódoa sequer, assim que devia ser, quem levasse com uma nódoa, qualquer coisa, eram motivos para levar pancada, mesmo até aquela de ficar em coma, estás a ver? E então, lembro-me que a minha tia, uma vez, ela, ao sair da escola, teve um acidente qualquer, caiu e a bata ficou toda suja, e ela pensou logo, olha, dia seguinte ela ia levar e iam matá-la. E então fez de tudo para arranjar maneiras de tirar aquelas nódoas e lavar à noite e depois pôr fogões de carvão para pôr a secar, né? Porque também tinha que chegar no dia seguinte, de manhãzinha, tudo sequinho. Então ela foi à escola com a bata branquinha, quase que a fumigar, não é? Por causa de ter deixado lá, mas limpinha, como sei lá o quê, como se não tivesse acontecido nada no dia anterior, não é? Então é só para imaginar o respeito que havia, não é? E o sentimento também de inferioridade, na verdade, não é? E na minha zona, por exemplo, na minha rua, onde nós morávamos, a minha mãe e o meu pai, eles saíam, que era a zona periférica, depois saíam para ir trabalhar. Aliás, era assim, não é? Os nativos não têm direito a viver na cidade, então viviam na zona periférica, só iam para ir trabalhar. Então, quem estava na cidade estava a trabalhar como empregado, como as pessoas retratadas aqui, né? E havia episódios, por exemplo, agora estou-me a lembrar desse episódio, porque são tantos, que os nativos negros, quando passavam na rua, a pessoa, não é, que estava ali no muro, o branco, okay, os filhos, podiam chamar só para gozar e depois dizer, pode ir embora. Ou seja, a pessoa está a passar ali, ei, preto, chega aqui, preto, chega aqui. E a minha mãe, por exemplo, contou um episódio de criança, né, de 5 anos, 6 anos, aqui, preto, chega aqui. E a pessoa olhar assim para uma criança, eu não vou parar, mas que sem entender que faz eu ser chamado por uma criança. Então, aí continuar a andar e o pai diz, preto, não estás a ver como o filho está a chamar? Vem para aqui, chega aqui. E depois ele chegar, não é? Chegar perto, e ao chegar perto a criança cuspir e começar a rir. E todos ser galhofa para todos. E depois, vai-te embora. E a pessoa... No Marcelismo, os navios acostavam cheios todas as semanas. Os colonos chegavam misturados com as tropas e ficavam por ali. Alugavam casa, compravam casa, instalavam-se, punham os filhos na escola, ou comercial ou industrial, arranjavam um mainato recomendado ou arriscavam um que lhes fosse bater à porta. Os que não trouxessem uma habilitação técnica, académica ou não dependessem da administração da província, compravam uma cantina, perto ou longe, a 500 ou 600 quilómetros da capital, e vendiam carvão, petróleo, peixe seco, farinha e cerveja aos pretos que saíam do mato e não falavam português. Aprendiam a falar todas as línguas, eram intermediários, safavam-se bem. Uma parte seguia para o negócio das machambas, das terras. A mão de obra era praticamente gratuita e o solo, cultivado, generoso. A maioria ficava pela urbe. As tropas iam para o norte.
e arranjavam, através dos programas de rádio, madrinhas de guerra a quem enviar aerogramas. As madrinhas de guerra eram uma espécie de namoradas via postal, portanto, sem beijos na boca. E eu gostava de ouvir os programas de rádio em que se enviavam mensagens. Maria Albertina dos Santos, madrinha do Furriel Diamantino Russo, colocado em Nova Viseu, na companhia 3470, envia cumprimentos seus e da sua família e faz votos pelo seu breve regresso, com saúde e boa disposição. Sabíamos tanto sobre o que faziam as tropas, como sobre a política do país. Sabíamos nada. Esta era a realidade dos outros, dos ricos, não era? Era mais ou menos. Mas para os ricos. Foi, os ricos. Como é que foi quando descobriste que ias para a guerra? O que é que achaste quando te chamaram? Querias ir? Não, foi aqui, não, fui mobilizado aqui em Portugal, fui para Angola. E foi só, não sentiste nada, tipo, o que é que fui para lá fazer? Uns todos. Iam todos, era normal, não é? E como é que foi a passagem pela guerra? Eu, por acaso, nunca tive assim grande... Era pintor, num pelotão de morteiros. Mas o que é que fazias mesmo? Era só condutor? Era pintor, nos robôs. E vi lá casos de pelotão fritos. Muitos. Mas em acidentes. Pois. Isso custa-te muito. Acidentes. Pois é, a pergunta que eu ia seguir é se viste muitos havia morrerem ou ficarem Havia feridos. muitos era acidentes. Acidentes Acidentes. de minas. De aviação. Aviação? Aviação, sim. Mas Morria lá muita gente. Tudo assim. foi difícil. Nunca mataste ninguém. Andámos a cartar tropas e civis para fazer uma picada que era uma estrada. Um rapaz que era pintor e mais tomou o carro. Morreram 7 ou 8 civis e 2 militares. Agora assim de ataque não. De ataque não. Foi lá que bebeste a tua primeira Coca-Cola. Sim. Assim foi. Então, e o macaco? O macaco era um macaquito que os pretos traziam que tinham matado bem. E aquele pequenininho. Depois a gente vimos lá com o carro e comprámos 20 escudos. Comprámos um macaquito de 20 escudos. Levámos lá para o quartel e esteve lá muito tempo, esteve lá muito tempo, lá a falar, esteve lá em 1 ano e tal, e mais a gente. Tiveste quanto tempo lá? Eu naquela zona tive 1 ano e tal, depois eu tive lá 27 meses. Ok. Já foi bastante. Mas naquela zona onde é que estava o macaco, era as construções do pântano, de lá de novembro de 71 a fevereiro de 72 ou coisa. Depois fui para o Gol E só voltaste... em 74, no dia 4 de fevereiro de 74. No batalhão aqui embaixo, vi um rapaz que teve mais a gente, chamado Souza, mas não foi com a gente, foi com o batalhão, saiu dali perto, a gente foi para o batalhão, lá uma bala, lá do céu, não sei de onde, agarrou com a cabeça e muito bom. Um rapaz lá acima do porto, chamado Souza. Então aquilo era uma parvoíce, a gente estava a guardar as costas dos brancos, dos donos da roça. E os donos da roça deram contra a gente. Eles pagavam muitos impostos, que era por causa da gente lá estar. A próxima passagem é do livro Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, do livro da Grada Quilomba.
Após lavar o meu cabelo, costumo aplicar manteiga de coco, creme de coco, que cheira mesmo bem e o cabelo fica mesmo macio. E eu tive uma relação muito breve com um homem branco. Certo dia estava ele a cheirar o meu cabelo e diz-me assim: "O teu cabelo cheira a coco", e começa a cantar aquela canção. Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? A tradução desta letra é: os macacos correm depressa pela floresta, um mata o outro, quem roubou os cocos? Ele cantou esta canção e eu fiquei tão... E ele disse: "Mas o teu cabelo cheira a coco." Ele cheirou-me o cabelo e fez essa associação a macacos. A macacos na selva que roubam cocos. Percebes? Ele associou-me a macacos e a essa canção. Eu fiquei tão destruída. E não dei continuidade à relação, porque eu não podia suportar mais estar perto dele. Alicia recorda um namorado branco que cheirou a fragrância de coco no cabelo dela e começou a cantar uma canção colonial alemã. Alicia fica transtornada com a associação estabelecida entre cheirar a fragrância de coco no cabelo de uma mulher negra e uma cantilena sobre macacos bárbaros. A cantilena ecoa uma longa história do discurso colonial, em que os povos negros eram representados pela metáfora do macaco, a metáfora do africano, como macaca, macaco. E tornou-se mesmo real, não por se tratar de um facto biológico, mas porque o racismo opera por via do discurso. O racismo não é biológico, mas discursivo. Funciona graças a um regime, a uma cadeia de palavras e imagens que, por associação, se tornam equivalentes. Africana, africano; África, selva, selvagem; primitiva, primitivo; inferior, animal; macaca, macaco. Lídia, já te aconteceu algo semelhante em relação ao cabelo? Em relação ao cabelo, foi desde sempre, desde criança. Inicialmente, dado conta a nível familiar, por estar integrada numa família de pessoas com cabelos bons, lisos, de fácil pentear e por aí afora, ninguém sabia tratar do meu cabelo. Então sofri uma pequena tortura que ainda hoje brinco constantemente com quem cuida de mim, que eu sofria de dores de cabeças constantes porque a única coisa que me sabiam fazer a cabeça era fazer um rabo de cavalo gigante aqui em cima, porque não sabiam deixá-lo solto, porque deixá-lo solto seria motivo de acusação na rua. Porque por causa do volume, está todo espetado e sim. Na parte da adolescência, mais ou menos, tenho cabelo de bombril, que é uma marca de palha de esfregão de louça no Brasil. Então foi a minha vida inteira cantar musiquinhas de bombril. Depois, a certa parte, eu própria já odiava o meu cabelo, devido a essas questões todas. Também não se tinha conhecimento de tratamentos do meu cabelo, não existia nem um terço dos produtos que existem hoje, o que também se calhar dificultava quem queria ver bem. Então a melhor solução foram sempre alisar, químicos e químicos para cima. E foi assim dos meus 9, 10 anos até os meus 26 anos, que foi quando eu realmente me vi livre de químicos e deixei o meu natural.
Como é que encaram o racismo? Sinceramente, não tenho. Não. Epá, encaro como uma coisa completamente errada. E. Pronto, sem. Como é que eu ia dizer? Pá, não consigo. Imagina que a tua filha nasce preta. Como é que tu vais encarar? Não consigo achar realmente diferenças entre pessoas. Sempre achei que é horrível estar a discriminar pessoas pelas suas raças diferentes, mas nunca vivi nessa situação, embora sejamos um casal, nunca senti isso da parte de ninguém próximo, nem sequer por poucas, nem... Nós cá em casa podemos falar às vezes algumas brincadeiras, mas não passa disso, nunca senti isso. Normalmente a frase sempre é: mas eu estou a brincar. Isto é uma brincadeira. Eles que eu senti assim atacada forte de racismo, tirando as brincadeiras. Sim, coisas, situações mais sérias foi com a professora. A professora estava a passar PowerPoints na aula. Em determinada altura ela passava aquilo muito rápido. Perguntei se ela podia esperar um bocadinho, que só lhe faltava 2 linhas de PowerPoint para passar. A professora então virou-se para mim e disse que tinha que me habituar a escrever aquilo muito rápido, porque as pessoas portuguesas trabalham rápido, exceto os alentejanos, que são raçados de africanos, e que então tinha que me habituar a trabalhar como os portugueses. O racismo para mim é, por exemplo, uma pessoa mais clara, por exemplo, uma pessoa de cor bege com uma pessoa mais escura. E, por exemplo, começa a chamar nomes, começa a chamar de chocolate e essas coisas, e eu não acho isso muito bonito, porque, ok, tudo bem que as pessoas mais escuras também fazem, entre aspas, racismo com os brancos, com os brancos chamam brancos, essas coisas. Mas eu acho que o racismo, para mim, é as pessoas que fazem bullying com as outras. Guerra, para mim, é... Por exemplo, pessoas que lutam contra as outras. Já alguma vez sentiste culpa? Sim. Eu não sei, porque eu acho que eu tenho uma mania que eu acho que eu tenho a razão toda. Eu às vezes sou muito orgulhosa e depois eu arrependo. E depois sinto que eu tenho a culpa. Achas que a culpa não pode vir de outras coisas? Pode. Coisas são essas. Alguma vez te sentiste mal ou alguma vez pensaste em coisas muito más? Tipo o quê? Podes contar. Por exemplo, quando o nosso bisavô, o avô Arthur, ele morreu, eu fiquei muito triste. Mas e mais vezes, quando estás em casa sozinha? Várias coisas. Tipo o quê? Podes dizer? Já sentiste vergonha de existires? Já quiseste não estar aqui? Porquê? Por causa de bullying. No bullying? O que é que te dizem? Já me disseram que eu era uma cigana, que eu parecia uma cigana, que eu era uma vaca, que eu era burra. Mas não és. Sabes disso. E não desejas mal aos outros, pois não? Como é que queres que seja a primavera? Que seja com igualdade e que ninguém faça bullying nem racismo com os outros.
Eu nasci no bairro da Malhangalé. Eu faço sempre questão de dizer que eu nasci no bairro da Malhangalé. Porque eu já sei que as pessoas vão dizer, mas what the fuck is Malhangalé? Então vou dizer Malhangalé. É aquele bairro que fica ao lado da Mafalala. O bairro onde nasceu o Eusébio, o jogador do Benfica, da seleção. Ah, tá bem. E aí a minha reputação já fica em cima. E diziam logo, então tu és Lourenço Marques. Eu não. Agora é Moçambique, Maputo. Ah, Maputo. Ah, tu és de Moçambique. Então aí estão os meus 3 M's. Sou da Malhangalé, Maputo, Moçambique. Olha, aí depois fazer uma música. Malhangalé, Maputo, Moçambique. Malhangalé, Maputo, Moçambique. Malhangalé, Maputo, Moçambique. Malhangalé, Maputo, Moçambique. Kokwano yo balega shiko mukaya Atagama putsa tata Angashiti joku mapawa madura Angashiti joku shimati shatura Atafamba stara tu starola Atafamba stara tu starola Atafamba stara tu starola Atafamba stara tu starola Abaya bunguta mama na fama Takamana tata vega, ngashiti jokuda juwa ngashiti jokuda juwa Ada famba stara tu starola, ada famba stara tu starola, ada famba stara tu starola, mindo odo famba stara tu starola. Fukene, fukene warila fukene, alaba zimolo. Papaya bunguta mama na fama Takamana sa tata vega Angashiti shakujuwa wahuya Angashiti shakujuwa wahuya Oda famba stara tu starola Oda famba stara tu starola Oda famba stara tu starola Indo koto famba stara tu starola Fukene, fukene warina fukene Fukene, fukene warina fukene Arina fukene Alabazi modo Arina fukene Alabazi modo Arina fukene Alabazi modo Arina fukene Alabazi modo Então, esta música, esta canção, que se chama Fukene, que quer dizer ao relento, eu escrevi já há um tempo atrás e quando a Jéssica me entrevistou e falámos um bocadinho, então acabei cantando porque ela fala sobretudo sobre as consequências de tudo aquilo que houve, não é? Dessa descolonização e de tudo que aconteceu depois da descolonização. Então eu achei que era uma canção que eu devia cantar, neste caso, fazendo parte desta performance magnífica dela que eu
fiz questão de participar. E a ela agradeço por esta oportunidade de poder estar aqui e fazer parte deste espetáculo que me tocou bastante. Carimambo, que quer dizer obrigado.